Fala galera, Força Máxima, aqui é a professora Paula Black e hoje nós vamos estudar o módulo 6 da sua apostila de literatura. Esse módulo ele vai falar sobre o impressionismo. Vamos dar uma olhadinha aqui em uma apresentação que eu preparei para vocês. A gente já começa entendendo, apresentando aí o contexto histórico do impressionismo. Então vamos lá. Antes de qualquer coisa, o impressionismo ele surge na França por volta de 1860. Ele tem como influência aí do seu surgimento a invenção da fotografia. Então, nessa época, os artistas plásticos, eles abandonam a forma, a reprodução, a arte como reprodução do real e percebem que para se manter aí na sua produção artística, eles precisavam inovar no sentido de transcender apenas a utilização da arte como reprodução do real. E aí, surgem as tendências voltadas para a reprodução artística da subjetividade, sendo diretamente influenciado para as questões emotivas da época. E aí surge também as características principais desse movimento literário, que é as figuras elas passam a ter contornos menos nítidos, passam a ser reproduzidas de maneira que não vão estar diretamente ligadas à reprodução fiel da realidade. Então, a influência é muito forte das impressões, das emoções, e as cores e as manchas elas passam a ser um elemento essencial na composição desses quadros. Então, vejamos. Os pintores da arte impressionista costumavam produzir suas telas ao ar livre. A intenção era captar as tonalidades que os objetos refletiam segundo a iluminação solar em determinados momentos do dia. E era interessante você perceber que uma reprodução de uma arte impressionista, aqui, obviamente, estamos no nosso recorte dentro da literatura, mas é interessante que a gente faça esse recorte dentro das artes plásticas, porque assim, por conta essas características das artes plásticas vão migrar para a literatura e a reprodução da arte dentro da arte literária. E aí, olha que interessante, eu coloquei aqui para vocês duas pinturas, tá? Essa e mais uma, que é uma reprodução de uma arte impressionista. Essa aí é de 1863, como eu disse, a partir de 1860 que surge o impressionismo. Essa obra ela vai ser chamada Almoço na Relva, e percebam que a cena de ar livre, a reprodução dessa cena de ar livre, ela não tem contornos nítidos, porque o artista plástico tentava reproduzir e representar a iluminação e os reflexos e os contornos provocados, aí, as sensações provocadas pela iluminação solar e como ele reproduziria isso. Percebam que essa obra ela tem algo muito em comum para a época, que é uma mulher nua. Então, as árvores, o que chamou muito atenção na época, que é uma cena comum, um almoço, um piquenique, uma espécie de reunião, porém eu tenho dois homens que estão aí vestidos e estão conversando, dialogando com uma mulher nua. Esse é o grande choque para a época. Tem uma mulher aqui ao fundo também, uma representação feminina, mas o que chocou para a época foi essa representação dessa mulher nua em meio a dois homens vestidos. Imagina ali, naturalmente, como se nada estivesse acontecendo. A próxima pintura chama-se Almoço dos Barqueiros, Percebam que é uma cena cotidiana, provavelmente aí a bordo de um barco, de uma espécie de embarcação, e as personagens representadas nessa peça
artística, elas têm aí os seus contornos pouco nítidos, apesar de tentar se afastar das representações da realidade. Obviamente, essa cena é bem próxima da realidade, mas percebam que a influência da luz solar, dos contornos, da projeção do horizonte, elas estão bem embaçadas, nada pouco, né, não tão nítidas. Então, eu tenho aí duas obras que representam, né, a reprodução do impressionismo nas artes plásticas, principalmente nas pinturas. E aí nós vamos falar de impressionismo na literatura, especificamente na literatura brasileira. Falaremos na aula de hoje sobre o Ateneu, que dentro de alguns recortes literários, ele pertence aí ao naturalismo brasileiro, mas alguns teóricos da literatura o classificam com características impressionistas. Então, é interessante a gente analisar essas características dentro da obra, o que faremos aqui, acompanhando, obviamente, tendo como base a sua apostila de literatura no módulo 6, tá? Vamos lá. Então, para a literatura, é interessante a gente perceber que, para o domínio das artes literárias, o impressionismo trouxe um novo tipo de linguagem, tá? Um idioma mais colorido e nervoso. O que isso significa? Calma, eu já vou analisar dentro da obra junto contigo. Que no mundo escrito, na escrita artística, teve em maior ou menor escala seguidores de destaque, né? Então, eu tenho aí o português Eça de Queiroz, o brasileiro a Raul Pompeia, dentre outros. É legal a gente perceber que, se de um lado, né, o impressionismo foi algo assim, tido, né, como algo inovador, algo muito bacana a ser colocado em prática, para uns a escrita impressionista ela foi vista como um pouco difícil, dificultosa na leitura e dificultava por conta das suas características, por conta das suas tentativas, né, dentro da arte literária. Se, por um lado, o refinamento da prosa impressionista, com suas impressões voltadas para as emoções, sensações e experimentações, e com a temática a qual não faltam exploração do psicológico, assumiu para muitos um caráter de texto difícil. Se você lê o Ateneu, ou se terá a oportunidade de ler, perceberá que é realmente uma leitura um pouco entroncada, um pouco lenta, porque realmente é bem difícil. Por outro, se afirmou como um instrumento de valorização do estado da alma e de uma interpretação inventiva dos elementos naturais. Galera, olha só, o impressionismo tem esse nome porque vem da palavra impressão. Então, aí podemos entender a impressão a partir de dois vieses. O primeiro, a impressão que o eu lírico ou narrador tem em relação ao redor observado, ou ao fato de o narrador imprimir, colocar no seu texto as suas emoções. Então, a gente está saindo do campo da linguagem realista, reprodução da realidade, né? O naturalismo e o realismo, e entramos num campo de impressão, de colocação das emoções dentro do texto, das impressões, das emoções, das sensações, e isso vai acontecer a partir de alguns elementos, principalmente sobre a descrição. Enfim, falaremos daqui a pouco. É interessante entender que o impressionismo ele vai carregar para a literatura, para a arte literária, uma espécie de linguagem diferente daquelas que estavam acontecendo até então. Então, percebam que o impressionismo ele está ali no mesmo campo do realismo, do naturalismo, no mesmo recorte temporal, porém ele segue uma tendência distinta. E isso vai acontecer especificamente com Raul Pompeia. Black, mas eu vi na internet, eu pesquisei e tal, o Raul Pompeia é colocado dentro do naturalismo.
Alguns estudiosos, sim, o colocam aí dentro do recorte naturalista apenas por uma questão didática, né, de um recorte. Ele está aí produzindo no mesmo recorte temporal que Aloysio de Azevedo, por exemplo, que é naturalista. Porém, é importante a gente analisar essa obra dentro dessa perspectiva impressionista, por conta da influência do impressionismo nessa obra. E aí, veremos o Raul Pompeia, o Ateneu. Esse livro, né, fazendo aqui um breve resumo sobre ele, o Ateneu é o nome de uma escola, um internato, que o seu personagem principal é um rapaz, né, um jovem, que vai ser colocado nessa escola pelo seu pai, e ali ele vai ter a vivência e vai viver as suas experiências bem nesse momento de afloramento da personalidade, da sexualidade, e também nesse recorte, né? Ele é um adolescente por volta aí dos 12, 13 anos, e ele vai, né, trazer para a narrativa as suas impressões em relação a esse colégio interno e os seus, né, moradores, né? A diretora, o diretor, a esposa, o jardineiro, uma das funcionárias, os seus colegas de classe, de maneira bem sucinta, bem superficial, obviamente. É um resumo bem clássico, né, da obra O Ateneu. E aí, é nessa perspectiva de análise dessa narrativa, né? O Ateneu é uma obra de literatura brasileira que tem como personagem, como narrador, um narrador-personagem, que vai, né, estar num ambiente alheio ao seu ambiente familiar, bem distante do seu ambiente familiar. Então, ele vai vivenciar a mudança dessa perspectiva de análise. Tá? De cenário, na verdade, né? E como ele vai analisar esse cenário diferente, como ele pode ou não se comportar nesse cenário. Veja aí, eu peguei um trecho do início da narrativa, não vou me ater a ler em sua completude, mas se você quiser, pause o vídeo, faça a leitura completa. Vou me ater a esse momento inicial aí, a fala do pai do personagem principal. Ele fala isso ao chegar ao colégio. Na verdade, o personagem principal ele vai fazer uma visita inicial para conhecer o espaço e tal, onde ficará, em qual momento ele pode retornar. E aí o pai diz isso às portas do colégio. Vais encontrar o mundo, disse-me meu pai, à porta de Ateneu. Coragem para a luta. Bastante experimentei depois a verdade desse aviso, que me despia num gesto das ilusões de criança educada, exoticamente na estufa de carinho que é o regime do amor doméstico, diferente do que se encontra fora, tão diferente que parece poema de cuidados maternos, um artifício sentimental. E aí ele vai fazendo uma reflexão, né, sobre esse mundo. O pai define o Ateneu como um mundo novo que ele vai encontrar. Porque o personagem principal ele era educado pelos pais, em casa, sem nenhuma influência externa. Ele nunca tinha convivido com outras pessoas. E por isso o pai define a escola como um mundo novo, como algo diferente que ele vai encontrar. E ele diz, né, eu bastante experimentei essa sensação, esse aviso, essa verdade que meu pai me contou logo nos primeiros momentos ali dentro da narrativa, né, dentro daquela escola. Vejamos. E aí, quais são as características impressionistas dentro da arte literária, né? Dentro da arte literária, observadas em O Ateneu, tá? Então, primeira coisa, a gente vai pensar no alto grau de pessoalidade.
Como eu já havia falado, essa narrativa ela é construída em primeira pessoa. O que isso quer dizer, Black? Se você estudou um pouquinho de texto narrativo, aliás, você estudou muito bem isso lá no primeiro período, na primeira série, você sabe muito bem que o texto narrativo ele pode apresentar 3 tipos de narrador e 2 focos narrativos, 2 tipos de focos narrativos. O foco narrativo de primeira pessoa é aquele que, né, tem como narrador o narrador personagem. E eu contei para você que o texto, o Ateneu, é um texto que vai apresentar narrador de primeira pessoa, tá? Então, ele é personagem, ele é narrador e personagem ao mesmo tempo. E por isso, um alto grau de pessoalidade. Black, o que isso vai influenciar na narrativa impressionista? Primeiro, nós teremos apenas as impressões dos sentimentos e das emoções do narrador. Ué? Então, nós não teremos a perspectiva de outros personagens, Black? Sim, mas a partir do olhar, do filtro do personagem principal, tá? Então, vamos lá, esse trecho ele está na sua apostila e acompanha aí, grife essa parte na sua apostila que vai ser bem interessante na hora de fazer os exercícios durante a aula ao vivo, tá? E crescia o canto na abóboda e o órgão falava a tradição inteira do sofrimento humano suplantado pela divindade. Moldava-se a harmonia em suave gorjeio, entoando a elevação dos salmos. O êxtase sensual do cântico dos cânticos na boca de Sulamita e a sedução de Boaz. Enredado no estratagema honesto da ternura e a melancolia trágica de Judite e a serena glória de Esther, a princesa querida. Esse trecho é falado, é analisado, né, pelo personagem principal e ele vai, né, dar ali as suas impressões pessoais em relação àquele momento da narrativa. Vejamos, a descrição é largamente utilizada, dando ênfase à cor e os seus efeitos, tá? No dia da festa de educação física, como rezava o programa, vou pular esse trecho, não percebi a sensação de ermo tão acentuada em sítios montanhosos, que havia de notar depois. As galas dos momentos faziam sorrir a paisagem. E aí ele vai descrever, tá? Dando destaque à cor e os efeitos dessa cor na paisagem. O arvoredo do imenso jardim entretecido a cores por 1000 bandeiras, brilhava ao sol vivo, com o esplendor de estranha alegria. Os vistosos pastos, em meio da margem, fingiam flores colossais, numa caricatura extravagante de primavera. E aí ele vai descrever, obviamente, tendo como foco aí as cores e as impressões e os efeitos da luz nessas cores. Veja, destaque para as sensações, né, vividas, né, as sensações vividas pelo personagem. Eu me sentia mesquinhado sob o peso das revelações. Causava terror aquela sabedoria de coisa nunca sonhada. O honrado diretor espiritual percebeu que havia agora um ascendente de domínio que me curvava. Olhava-me então de frente e tinha ousados risos de malícia.
Percebam que, ao destacar a sensação vivida naquela situação, o narrador ele vai imprimir, e aí tendo o impressionismo, né, ele vai colocar o que ele está sentindo, as suas emoções, dentro do texto narrado. Percebam que a leitura é uma leitura difícil, é uma leitura arrastada, lenta, por conta dessa tentativa a todo momento de colocar na narrativa as suas sensações, os seus sentimentos e as suas impressões em relação ao que está ao redor. Vejamos. E por fim, outra característica, o emprego frequente das símiles, das comparações. Tá? Símile é uma figura de linguagem que acontece, é uma espécie de... A metáfora é uma comparação sem o elemento comparativo, né, sem o conectivo, e a símile é uma comparação explícita, tá lá dentro da narrativa, eu consigo ver. Tá? O elemento comparativo ele aparece, o como, na linguagem informal, o que nem, o tipo, tá? O como, igual. Aristarco inclinou-se ligeiramente para graciosa senhora. Passeou um olhar sobre o anfiteatro. Não pôde dizer palavra. Pela primeira vez na vida, sentiu-se mal diante de um auditório. A massa de ouvintes apertava-se curiosa, na linha das bancadas, em curva de ferradura. A cor preta das casacas e paletós generalizava-se no espaço, como uma escuridão desnorteadora. Amedrontava-o o semicírculo negro enorme. Olha aí a comparação. Ele tinha lá aquela montoeira de alunos, né? Aquele amontoado, perdão, dizendo, aquele amontoado de alunos, e ele compara esse amontoado de alunos, esse formato, né, do anfiteatro em semicírculo, ele compara como uma escuridão desnorteadora. Era o espaço, ele generaliza, ele aproxima, perdão. Ele compara a essa escuridão desnorteadora, né? Esse círculo negro para ele, formado pelos alunos. Então, galera, é isso. Eu espero, né, que tenha ajudado. Façam os exercícios contextualizados, perdão, os conceituais, para que depois você possa tirar as suas dúvidas na aula ao vivo com a professora Beatriz, ok? Até a próxima. Tchau!